Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça, a família Acessando a Graça. Eu acho que já posso lhe chamar assim. Estou falando especificamente para aquelas pessoas que têm fielmente estado conosco. Cada vídeo que postamos, elas estão lá deixando seu like, seu comentário. Vocês são a família Acessando a Graça. Vocês fazem parte da minha vida e do crescimento desse ministério. Amém? Então, nós vamos iniciar hoje uma nova série de vídeo com o tema Tem Graça Sim. Eu estou crendo que será maravilhoso, será libertador, vai abençoar a minha vida e a vida de cada pessoa que ouvir, inclusive a sua. Então segue vendo esse vídeo que depois da vinheta nós vamos falar sobre a graça reinando pela justiça. Então, eu quero usar como base o texto maravilhoso de Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21, que diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Só isso aqui já nos deixa extremamente empolgados, felizes, mas essa frase em si, a graça reinando pela justiça, é que me deixa muito... Eu ouvi isso outro dia lendo e isso pulou no meu coração, porque a Bíblia diz em Romanos 5,12 que quando Adão pecou, disse que pelo pecado de um só homem entrou a morte, e a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também fala sobre a lei do pecado e da morte. E o que esse texto diz? Que a morte, ou que o pecado reinou pela morte, está falando exatamente daquilo que aconteceu depois que Adão pecou, depois que Adão não levou em conta a ordem de Deus e colocou a si mesmo e toda a humanidade, todos aqueles que nasceram depois dele, debaixo de uma condição de morte espiritual, que é produto do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a mesma Bíblia que diz isso também diz que a graça reina pela justiça. Então, quando nós falamos isso e você não sabe o que é justiça, então você não vai entender o cerne dessa mensagem. São dois reinados aqui. O reinado que o pecado estabeleceu na morte. O que é morte? Pessoas separadas de Deus, pessoas que não estão aceitas diante de Deus, que não se sentem filhos, que não se sentem amados, que estão constantemente debaixo de medo, de frustração, de insegurança, tentando fazer coisas no afã de conquistar coisas, inclusive de conquistar essa sensação de filiação, essa sensação de poder se relacionar com Deus sem impedimentos. Isso é uma grande evidência de que não entendemos sobre a graça de Deus. E quando Paulo diz por revelação, que a lei foi introduzida para ressaltar o pecado, e ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está falando de dois tempos, de duas condições. No versículo seguinte ele diz, a fim de que, da mesma forma que pelo pecado a morte reinou, vocês vão entender que pela graça, ou melhor, que a justiça, que é a provisão de Deus, que é a manifestação do dom, do favor imerecido de Deus, ela vai reinar pela justiça. Então nós precisamos saber o que é justiça. E se nós pensarmos sobre justiça apenas pela perspectiva do dicionário, apenas pela perspectiva do Aurélio, que é litar de forma igual, dividir, repartir, sem parcialidade, dar a cada um o que é de direito. Se a gente entender justiça apenas por essa perspectiva, a gente não vai entender o que Paulo quis dizer quando ele falou sobre a graça reinando pela justiça. A justiça nada mais é do que a provisão de Deus em Cristo para devolver ao homem a condição que ele perdeu lá no Éden. A justiça é a habilidade, é a condição do homem estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem consciência de condenação, como se nunca tivesse pecado, como Adão era antes de cometer o pecado inicial. Então eu fico mergulhando nesse texto e pensando, pensa só no que a Bíblia diz, que o pecado estabeleceu um reinado chamado de morte. Morte não é apenas a morte física. Morte é tudo aquilo que entrou quando Adão pecou, com os seus derivados, medo, insegurança, medo da falta, medo de Deus, de se relacionar com Ele, a consciência da inadequação, da indignidade, a consciência da separação, da não aceitação. Isso são os derivados da morte. Então, quando nós falamos de morte, nós falamos desse efeito maligno que o pecado de Adão causou, que colocou toda a humanidade numa condição que a Bíblia chama de
carentes, destituídos. O que é alguém destituído? É alguém que perdeu a posição, é alguém que saiu da posição que inicialmente estava, é alguém que por alguma razão perdeu aquele status. E nós sabemos que Adão foi criado em justiça. Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus. Eles na viração do dia se encontravam, conversavam, e isso é relacionamento. Era Deus mostrando que eles estavam ligados. E quando Deus disse, não comam dessa árvore, porque no dia que você comer morrerá, ele comeu, viu que não morreu fisicamente, mas imediatamente ele começou a perceber coisas estranhas, medo do próximo encontro que ele teria com Deus, viram que estavam nus e ficaram envergonhados, e imediatamente o homem começou a tentar resolver esse problema da sua própria forma. E a Bíblia diz lá em Gênesis que eles cozeram para si folhas de figueira. Isso é uma iniciativa que nós chamamos de justiça própria. É o que os homens fazem até hoje. Tentam fazer coisas, tentam se sacrificar, tentam de alguma forma fazer coisas para se sentirem novamente aceitos, para tentar tirar pelo menos da sua mente esse sentimento de separação, esse sentimento de indignidade. O que foi que Deus fez? Deus não aceitou aquilo. Por quê? Porque o princípio da justiça não é o que o homem faz, mas é o que Cristo fez. O princípio que gerencia, que autentica, que dá poder à justiça e à justificação. Não é o que nós fazemos, não é as nossas obras, mas é a obra de Cristo, a obra consumadora dele. E naquele momento Deus fez roupas de peles para eles, de peles de animais. Alguém pode pensar que Deus estalou os dedos e aquelas roupinhas apareceram prontas ali. Mas na verdade, o que houve ali foi o primeiro sacrifício, começando a ser impresso na mentalidade daquelas pessoas. O princípio era esse, para que as pessoas fossem novamente devolvidas à sua condição de justiça, devolvida à sua condição de aceitação, à sua condição de relacionamento. Um inocente teria que pagar pelo culpado. Quando Deus sacrificou animais ali e os cobriu com roupas feitas de pele, acredito que ainda com o sangue do animal ali, para que eles entendessem que havia um preço de vida contido ali. Deus estava desde aquele ponto construído na mentalidade da humanidade, que estava separada por causa de Adão. Qual seria o princípio que gerenciaria a sua religação, a sua justiça, que é a condição de você estar sem pecado, sem culpa, sem medo, sem inferioridade, sem condenação, como Adão estava antes disso. E como é isso? É o que diz em em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a sua justiça. O diabo não contava com isso, que Deus resolveria em Cristo o problema da separação, que Deus resolveria em Cristo o problema da inadequação, da não aceitação. E amados, quando o texto diz que como o pecado reinou na morte, a graça reinaria na justiça, a Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, por meio da fé. É dom de Deus. E Romanos 5,17 diz, se pela transgressão de um só homem a morte reinou, falando do reinado da morte, por meio dele, ou seja, por meio da transgressão, por meio do pecado, muito mais. O que é muito mais para você? Muito mais é proporção, muito mais é quantidade, muito mais é poder de efeito, é poder de influência. Então ele diz, se pela transgressão de um só homem, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça, o presente da justiça, a atribuição da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Lembra-se que justiça não é algo que nós conquistamos. Entendeu já o que é justiça? É ter os pecados perdoados. Justiça é você estar sem condenação. E isso não é uma coisa que se conquista nem no seu próprio esforço, seja você quem for, por melhor boa vontade que você tenha, ninguém consegue essa condição. Por isso que Deus veio resolver em Cristo o problema da separação, o problema do pecado, a dívida que foi gerada quando o homem pecou. Lá em Colossenses 1,12 diz que Jesus, tendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente, encravou na cruz as dívidas, a cédula, ele rasgou a cédula que consistia em ordenanças que era contra a minha e contra a sua vida, e nos deu. E nos deu a imensa provisão da graça. E nos deu o dom da justiça. A palavra dom aqui não é dom pela perspectiva da manifestação do Espírito, mas é dom no sentido de presente. É dom no sentido de atribuição. Então aquilo que o homem não conseguiu fazer, a Bíblia diz, pela prática da lei, Deus fez enviando Cristo. Resolveu o problema. E a conquista da justiça, que o homem falhou sempre, mesmo fazendo as coisas que a lei dizia, Deus manifestou em Cristo e nos deu. É por isso que diz, agora não é mais o reinado da morte.
Agora não é mais a morte reinando pelo pecado. O que é a morte reinando pelo pecado? É exatamente o homem debaixo de uma consciência de pecado que o mantém separado de Deus, porque morte é separação de Deus. E agora, o que é a justiça? A justiça é a provisão de Deus em Cristo para nos reaproximar, para nos colocar de novo num lugar que a gente nunca deveria ter saído. E todos que creem, todos que ouvem essas coisas, todos que creem e recebem, entram nessa condição de justiça. Justiça de forma muito simples. É eu e você estarmos numa condição com plena convicção de perdão de pecados e da remoção de toda culpa, porque é isso que a Bíblia diz. Veja só, Romanos capítulo 10, versículos a partir do 8, salvo engano, diz: porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, é a palavra da fé que pregamos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual é o mecanismo, se é que eu posso dizer assim, que gerencia a salvação? É o crer com o coração para a justiça. Isso gera salvação. Então, quando nós falamos sobre salvação, uma coisa que é pilar da salvação é o quê? Perdão de pecados, remoção de pecados. E qualquer pessoa que não creu na obra de Cristo para remover essa sua culpa, ela não é salva, porque a Bíblia diz isso. Com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para entender que não está mais debaixo da lei. Com o coração se crê para entender que o reinado da morte pelo pecado não tem mais domínio sobre vós, mas a graça reina pela justiça. Aleluia! Isso é muito bom, amados. Esse texto eu estava lendo, ele saltou no meu coração e eu disse, isso é muito mais profundo. É a graça reinando. E como é que a graça reina? A graça reina pela justiça. A graça reina pela consciência de salvação. A graça, que é um favor imerecido, ela reina nos fazendo viver altaneiramente, nos fazendo viver sem nenhum tipo de impedimento na nossa relação com Deus, sabendo que a gente pode se aproximar dele com o coração sincero, porque nós já recebemos graça no tempo oportuno. A Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça é a manifestação de Cristo, e ele veio e nos deu essa condição. O diabo fica louco com essa verdade, mas é verdade independente do que digam por aí. Deus atribuiu a nós, por meio de Cristo, a justificação, que é a condição de estar aceito. E agora nós estamos debaixo de um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça promove paz e a paz é expressa pela alegria. Oh, coisa boa! Assim como o pecado reinou pela morte, nós não estamos mais debaixo dessa condição. Nós estamos na continuidade do texto. Diz também assim, a graça reine pela justiça. Eu não sei o que você escolheu. Eu escolhi receber a graça. Eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Por isso o pecado não tem domínio mais sobre mim. Você é presunçoso, está dizendo que não peca? Não. Eu estou dizendo que ele não tem mais domínio sobre mim. Porque a graça me encheu. Ela me comprou e ela reina na minha vida. Por quê? Porque eu aceitei e recebi a justiça. Vou encerrar com Romanos 5:1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz, a paz que excede todo entendimento. Essa paz aqui também fala da condição, da capacidade de estar novamente religado, de estar novamente junto com Ele. Sabe o reino que eu e você fazemos parte hoje? É o reino da graça pela justiça. Eu fui justificado, você foi justificado, nós somos justos não pelos nossos próprios atos, mas por aquilo que Cristo fez em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Então, tem graça sim, usufrua dessa graça, praticando essas verdades, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.